o decreto de maio. Todos os meses é incrível. Eu não sei se você percebeu isso, mas os decretos que nós temos lido aqui, eles estão norteando a nossa vida e nós estamos vivendo, pelo menos eu tenho percebido isso. O que é decretado no primeiro dia do mês, nós vivemos no mês todo. O Senhor tem respaldado esse decreto. E eu quero ler com vocês esse decreto, vou ler aqui que está com letra maior. Olha qual é o decreto de maio. Do alto lugar, onde o ímpio não entra, do meu trono, lugar onde os perversos não acessam, eu bradarei e farei a terra tremer. Todos saberão que eu sou o Senhor, e fora de mim, quem poderá reinar sobre a terra? Por um acaso o homem é Deus? Há um justo que conheça todos os meus desígnios e um sábio que interprete o que há no meu coração? Levantarei um povo, diga amém. Levantarei um povo que me conheça e alinharei o seu coração com os meus pensamentos, diga aleluia. Nós somos esse povo e a terra saberá que eu sou o Senhor e aqueles que andam na minha presença por mim viverão. E o texto de Isaías 57, 14 e 15 diz: e disse aplainai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos contritos. Você pode dizer aleluia. Nesse mês o Senhor irá levantar um povo que o conhece e vai alinhar o coração desse povo aos pensamentos dele, e toda a terra saberá que ele é o Senhor, e aqueles que vivem na sua presença viverão. Diga: eu recebo essa palavra. Eu recebo nesse mês de maio. Eu tenho uma palavra que está totalmente ligada a esse decreto. Você vai receber sonhos, visões, revelação do alto. O Senhor vai falar com você no íntimo, no secreto. E Ele vai alinhar sim o seu coração, os seus pensamentos ao coração dEle. Nesse mês de maio, se prepare, porque o Senhor vai falar contigo. Em sonhos, em visões, na palavra, em detalhes, você vai perceber quais são os pensamentos e vontade de Deus para a sua vida e para a sua igreja. Essa é uma palavra para os profetas. Essa é uma palavra para homens e mulheres de Deus. Essa é uma palavra para aqueles que creem que o Eterno fala e se manifesta. E eu sei que essa palavra é para mim e para você. Amém? Todos saberão que Ele é Deus, e aqueles que permanecem nele viverão. Então vira para o teu irmão e diga: não tenha medo. A Bíblia diz que o justo não teme nem má notícia. Diga para ele: eu não temo nem má notícia, porque eu estou em Cristo, e quem está em Cristo viverá. Amém? Você pode dar mais um aplauso ao Senhor antes de se assentar? Pode tomar o seu lugar. Que igreja linda. Quantos nessa igreja têm um entendimento de que quando nós entregamos, obrigado meu lindo, as nossas primícias, o que nós temos de melhor ao Senhor, como esse primeiro dia do mês, tem um entendimento de que nós santificamos todo o resto. E é assim que a gente vive mês após mês, protegidos, guardados e amparados pelo Senhor. Nesse mês de maio, eu creio que Deus irá falar audivelmente aos nossos corações, e Ele vai alinhar verdadeiramente os propósitos e os projetos dEle conosco. Eu recebi uma palavra de uma mulher que já foi testada, aprovada, testada, aprovada, testada e aprovada.
aqui desse ministério, e que eu a tenho hoje, ela nem sabe disso, mas eu a tenho como profeta. E eu recebi uma palavra que eu sei que veio dos céus, de que esse mês nós precisamos nos santificar, porque o Senhor vai começar a dar sonhos, visões, Ele vai falar o coração do seu povo. E mais do que isso, tudo que nós vivemos até aqui não se compara ao que nós vamos começar a viver daqui para frente. A palavra está começando agora. O que eu vou fazer, eu vou começar agora. Isso é surpreendente, porque Deus já fez coisas maravilhosas no nosso meio. Quando a gente para olhar o que Deus fez em nós e através de nós, como a gente consegue entender uma palavra como essa, de que tudo vai começar agora? É porque Deus está com pressa de salvar. Deus está com pressa de restaurar. Deus está com muita pressa de fazer algo novo nessa cidade e nessa nação. O pastor está com, eu não sei, 20 a 30 homens, não chega a 30, mas são mais de 20, eu não sei exatamente quantos são, você sabe? 27, 28, sei lá. Homens, nesse momento, subindo a montanha com os legendários. Ahu, ahu, ahu. Eu estou aqui com meu coração apertado, porque a gente não tem notícias, eu só vou vê-lo domingo, 2 horas da tarde. Eu acho que eu vou buscá-lo podre, fedendo, podre de fedor, tá, gente? Meu coração fica apertado, porque eu sei que Deus me deu um homem muito corajoso. E eu vim no carro conversando com uma discípula minha. Existem pastores muito melhores que nós. Existem homens de Deus que pregam muito melhor do que nós. Mas um dia eu questionei a Deus por que Ele achou graça em nós. Com tantos defeitos, tão limitados, o que o Senhor achou em nós para fazer algo tão grande através de nós? E Deus falou audivelmente comigo, por 2 motivos. Porque vocês amam vidas, e porque vocês são corajosos. O resto Ele faz. Que todo medo vá embora da tua vida. Que você se torne um homem e uma mulher corajosa para fazer as coisas de Deus, e medroso para ouvir a voz do diabo. Corajoso para, aos 50 e poucos anos, como meu marido, com algumas debilidades, se inscrever num projeto como esse, de resgate da masculinidade e o resgate do sacerdócio dos homens dessa nação. E ele se inscreveu sozinho. Depois o povo começou a ir atrás dele, e ele ia sozinho mesmo. E ele já se inscreveu para servir no Legendário da Amazônia em junho. Ai, meu Deus, na Amazônia, gente, lá deve ter onça, cobra. Mas eu ouvi da boca do meu marido: se existe algum mover na minha nação, eu não vou ficar de fora. Orem por eles. Eles estão agora, sei lá, comendo o quê, dormindo como, aonde estão, o que fazem, o que comem, onde vivem. Mas eu sei que eles estão ali para ter um encontro com Deus. É um encontro de homens com Deus. Mais ou menos como o nosso piorado, né? Assim, porque lá não leva celular mesmo, lá não tem as comidas que a gente faz no nosso encontro. Mas nós vamos receber um exército de homens que vão vir para influenciar os homens dessa geração. Porque nós precisamos resgatar o sacerdócio no meio do povo de Deus e também na nossa nação. Talvez Deus já esteja falando contigo. E talvez você seja o próximo a estar também nesse encontro de homens. Domingo ele vai estar aqui, vamos ver no culto como que ele vai chegar, né, gente? Mas eu falei isso porque eu sei
que nós não podemos perder tempo. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, a gente não pode ter medo, a gente precisa ir, só dizer sim. O resto Deus faz. E esse mês de maio, todos os 12 da igreja de primeira, segunda, terceira, quarta geração, hoje começaram um jejum de santificação e de consagração por conta desse propósito, por conta desses decretos. Porque Deus vai fazer algo muito especial nesse mês, nessa igreja. Se você quiser, junte-se a nós, se santifique, jejue e ore. E você vai ter a experiência de ouvir audivelmente Deus te dando as instruções do que Ele quer que você faça. Nós seremos usados para fazer coisas que ainda não fizemos até hoje. Então, se prepare para ser uma rede de apoio como Simão, o Cirineu, que é o tema da palavra de hoje. Diga, rede de apoio como Simão, o Cirineu. Olha o que diz o texto de Marcos, capítulo 15, versículo 21. E obrigaram a Simão, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. Esse texto aqui fala da crucificação de Jesus, e quando Jesus não estava mais conseguindo segurar aquela cruz, eles pegam um homem chamado Simão, o Cirineu, que estava passando, como disse o texto, para ajudar a carregar a cruz de Jesus. A primeira coisa que me destaca nesse texto e que eu quero meditar com vocês nessa noite, é que Simão não planejou carregar a cruz. Ele estava apenas passando, diga, passando. Eu imagino que ele não acordou naquele dia achando eu vou fazer algo extraordinário que vai marcar a história. Eu imagino que Simão estava num dia comum, como todos os nossos dias, como nós vivemos todos os nossos dias. E a Bíblia diz que ele estava voltando do campo. Mas aquele encontro inesperado com Jesus transformou o caminho de Simão e também transformou o propósito da sua vida. Irmãos, Deus usa encontros casuais para gerar propósitos eternos. Talvez você fique esperando a manifestação de Deus em momentos muito especiais, como um culto de primícias. Mas eu quero dizer, claro que Deus está aqui, Ele vai fazer algo extraordinário através da palavra dEle que é viva. Mas eu também tenho que te dizer que o nosso Deus, Ele usa encontros normais, casuais, para gerar propósitos eternos na minha vida e na tua, no dia a dia. No momento que você nem espera, você se encontra com Jesus e Ele é capaz de transformar a sua vida totalmente. Então, irmãos, por favor, para de ficar esperando o zurungundum da vida, aqueles cultos de profecia, encontrar alguém que te dê uma palavra que diga assim diz o Senhor. Eu quero te dizer, Jesus, Ele pode te encontrar enquanto você está apenas passando pelo caminho. E de forma muito simples, Ele transforma a sua vida e muda seu propósito. É assim que Jesus faz. Foi assim que Ele fez com Zaqueu. Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou jantar contigo. É assim que Ele fez com a mulher samaritana, sozinha, meio-dia, num sol. Ela ia tirar água daquele poço nesse horário, porque ela não queria encontrar ninguém, porque ela era muito pecadora. E Jesus a encontra ali, no meio do caminho, e muda a história da vida daquela mulher. E ela acaba se tornando a maior missionária da cidade dela. A Bíblia diz que ela falou de Jesus para toda a cidade. E não foi num momento super especial. Foi num momento casual, comum, num dia normal. Irmãos, eu acho que você não está entendendo, mas o que eu vim te trazer nessa noite de palavra é que no mês de maio, todos os dias para você, que pareciam ser normais, serão transformadores e virão para trazer transformação e propósito para a sua vida. Em momentos tão simples, momentos que você não imagina, o Senhor, Ele vai te tocar, o Senhor, Ele vai te chamar, o Senhor vai te incluir nos projetos e no propósito eterno dEle. Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Diga amém. Muitas vezes nós esperamos isso, mas Deus age de forma diferente.
O Senhor, Ele gosta de nos surpreender. Ele aparece num dia, no meio de um dia muito corrido. Sabe aquele dia mais estressante? Sabe aquele dia que você não consegue parar nem para comer? São nesses dias que Jesus aparece. No meio de um campo de batalha, num dia de guerra. Nos momentos em que nós não estamos em posição. Ele vem e transforma a nossa vida. Graças a Deus que nós vivemos como o texto de Provérbios 20, 27. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Todos os nossos dias não são comuns. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Ei, a partir de hoje você vai mudar essa concepção. Diga para ele, a partir de hoje nenhum dia teu vai ser comum mais. Todos os dias da sua vida você vai experimentar algo extraordinário da parte de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Eu estou falando com você que faz coisas no dia a dia tão simples, que muitas pessoas não dão nem valor. Talvez a sua profissão seja uma profissão que a maioria das pessoas acham uma profissão desqualificada. Eu quero te dizer, Jesus vai te encontrar todos os dias do mês de maio. E Ele vai usar a sua vida e vai colocar você incluído no propósito dEle. Simão, ele não estava buscando uma missão, mas a missão encontrou Simão. Deus ainda usa encontros simples para liberar chamados poderosos para mim e para você. Você precisa somente estar com os seus olhos muito atentos, com os seus olhos espirituais muito abertos, porque até nos dias mais comuns, algo extraordinário será gerado para você e através de você. Por exemplo, eu coloquei aqui 3 exemplos básicos. Um atendimento rotineiro que vira um aconselhamento profético. Uma conversa casual que se transforma numa conversa de cura. Uma visita informal que se torna socorro divino. Você nem imagina como Deus pode te usar das formas mais simples. Quando você não imagina, basta uma palavra tua inspirada pelo Senhor e você pode transformar a história de alguém. Assim como Simão não esperava ser usado de forma tão especial como ele foi usado, carregando a cruz de Cristo naquele dia, Deus, eu creio que Ele também vai nos usar todos os dias desse mês de uma forma surpreendente. Um conselho: seja sensível, mesmo passando como aquele homem estava, você pode estar sendo posicionado. Você acha que você só está passando e Deus está te posicionando. Segunda coisa que eu vejo nesse texto muito interessante é que a cruz, ela era pesada demais até para o Filho de Deus. Como assim Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele precisava de ajuda para alguém carregar a cruz dele? Eu quero te dizer que toda cruz, ela é pesada demais para ser carregada sozinha. O texto diz que Jesus aceitou ajuda. Isso revela que até os mais fortes também precisam de apoio. Até aqueles que você considera forte demais e você acha que ele não precisa de apoio, se Jesus precisou de ajuda para carregar a cruz, todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Até Jesus precisou de ajuda. Quem somos nós para caminharmos sozinhos? Por que você teima em caminhar sozinho? Por que você teima em ser orgulhoso? Por que você teima em ser arrogante? Por que você quer mostrar ser forte demais? Por que você não pede ajuda se até o próprio Cristo mostrou sua vulnerabilidade e pediu ajuda? Ei, ninguém consegue andar sozinho. Ninguém consegue carregar sua cruz sozinho.
Você pode virar para uma das pessoas, tem gente que não gosta que a gente faça isso, viu? Mas se eu sou uma família, e se eu estou aqui ministrando na sua vida, vale a pena você abençoar quem está do teu lado. Então vira para a pessoa que está ao seu lado e diga isso, conte comigo. Você não precisa andar sozinho. Fala para ela assim, para essa pessoa, por que você quer andar sozinho? Se até Jesus precisou de ajuda. Toque, toque. Acho que Deus está falando com muitas pessoas aqui hoje. Nós vivemos tempos em que muitos tentam parecer fortes o tempo todo. E na realidade isso não é sinal de força. Mas isso é sinal de fraqueza. Porque a palavra do Senhor diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então você não precisa ser forte. Você precisa servir a um Deus forte. Amém? Há virtude em reconhecer as próprias limitações. E permitir que outras pessoas nos ajudem. Isso é virtude, Lucas. Isso não é defeito. É virtude pedir ajuda. Olha o que diz Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas, você precisa ajudar a carregar a carga um dos outros. O meu marido saiu hoje cedo de casa, ele estava preparando a mochila dele, aliás, aquilo não é mochila. Meu Deus, gigante, enorme, ele nem conseguia andar direito. E eu falei, amor, se você não conseguir carregar essa mochila e subir essa montanha, o que você vai fazer? Ele falou, eu vou conseguir. Eu falei, e ele, se eu não conseguir, alguém vai me ajudar. Eu falei, amor, ninguém consegue carregar 2 mochilas dessa. É impossível. Ele falou assim, quem é família, quando nós somos família, nós não deixamos ninguém para trás. Irmãos, nós precisamos aprender a levar as cargas uns dos outros. Porque só assim a gente está cumprindo a lei de Cristo. É sustentando, suportando uns aos outros. Suportai-vos em amor não quer dizer, eu te suporto. Não, é sustentai-vos, suporte, dê suporte em amor. Suporte uns aos outros, ajude uns aos outros. Seja uma rede de apoio, como Simão Cirineu. A humildade de Jesus nos ensinou que receber apoio também é virtude. Irmãos, nós precisamos aprender a pedir ajuda, mas nós também precisamos aprender a oferecer ajuda. Porque há pessoas que têm facilidade em pedir ajuda, mas não ajudam a ninguém. E há outras que ajudam todo mundo, mas são tão orgulhosas que não pedem ajuda para ninguém. Nós precisamos fazer as duas coisas. Uma igreja saudável é aquela onde os fortes amparam os fracos e todos reconhecem que precisam uns dos outros. Com muita humildade, eu estou aqui nesse altar para dizer, eu preciso de vocês. Eu preciso muito de vocês. E eu sei que vocês também precisam de nós e precisamos uns dos outros. Sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer fazer com que você ache que você não precise de tal pessoa. Eu vivo sem tal pessoa. Ei. Aproveita e diga aí para a pessoa de novo do teu lado. Diga, eu preciso de você. Eu preciso de você. Senão nós não seremos uma igreja saudável. A rede de apoio é o corpo de Cristo funcionando na sua plenitude. Você precisa ter rede de apoio aqui. Se nós somos família de Deus, nós precisamos ser a rede de apoio um dos outros. Vocês estão comigo? Amém? Então ajude. E também peça ajuda quando for necessário. Não existe rede de apoio melhor do que igreja de Cristo Jesus. Quem você tem ajudado a carregar a cruz? Para agora e pensa.
Quem você tem ajudado a carregar a cruz? De quem você tem fugido quando Deus está te chamando para ser suporte? De quem você tem fugido? Você sabe que Deus tem pedido para você ser suporte de algumas pessoas e você está fugindo. O Senhor te chamou hoje para dizer: seja uma rede de apoio para todos que necessitam. Nesse mês de maio, deixa Deus usar suas mãos, deixa Deus usar os seus ouvidos, deixa Deus usar sua presença. Seja ponte, seja braço, seja ombro nesse mês de maio. Carregue com amor aquilo que pesa para o outro e para você não tem peso nenhum. Amém? Última coisa. Deus transforma o apoio em legado. Gente, Deus é extraordinário. Olha o que Deus fez com Simão, o sirineu. Simão, ele foi citado nesse texto que eu li como pai de Alexandre e Rufo. Mais tarde, se você for ler o texto de Romanos, capítulo 16, versículo 13, Paulo menciona Rufo como alguém eleito do Senhor e a sua mãe como alguém que o acolheu como sua mãe. Ou seja, Deus transforma o apoio que você vai dar, o suporte que você vai dar em legado para a sua família. Os seus filhos estão vendo as suas atitudes, os seus filhos estão copiando o seu comportamento. Então todo o apoio que você dá, todo o suporte que você dá, todo o amor que você transborda, faltou a palavra, demonstra era a palavra, será imitado pelos seus filhos. Mas se a sua atitude for contrária, também será imitada. Saiba que eu costumo dizer sempre isso para minhas filhas: tudo que você for fazer, faça com amor, porque vai ter registro no céu. Se você fizer sem amor, vai ser só cansaço. Todo suporte que você der para qualquer pessoa se transformará num legado para a sua família. A cruz que você carrega hoje pode ser um marco de fé para a próxima geração. Porque não é fácil ser rede de apoio. Não é fácil ser ouvido, ombro. Não é fácil. Ouvir, escutar, ser um ombro amigo, ajudar, não é fácil. Requer esforço, requer saúde emocional. Mas tem legado como resultado. O gesto de Simão marcou não só a vida dele, mas a dos filhos dele. E depois de anos, Rufo e a sua esposa, a mãe de Rufo, se transformou em cristãos autênticos. A obediência em momentos de dor é semente que frutifica em lugares que você não vai ver. E em gerações que talvez você nem veja. Você vai colher bênçãos que talvez você nem saiba, porque vão vir depois da sua morte, mas virão. Assim como diz o texto de Colossenses 3, versículo 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como se você estivesse fazendo ao Senhor. Eu gosto muito do texto, né? No comer, no beber, ou em qualquer coisa. Tem até uma música velha, né? Não, antiga, que diz isso. No comer, no beber ou em qualquer coisa, tudo seja feito para a glória do Senhor. A cruz que hoje te pesa, amanhã será um testemunho para todas as suas gerações. E eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: que quando nos colocamos à disposição de Deus, Ele é tão poderoso que Ele transforma o nosso cansaço em colheita. O reino de Deus, ele se move por aquilo que nós fazemos sem esperar reconhecimento ou receber nada em troca. Tudo que você for fazer no reino de Deus, não espere nada em troca, porque senão não é atitude de reino de Deus. Pergunta: seus filhos estão vendo você servir, mesmo quando está difícil?
Qual o legado que você está construindo para os seus filhos? Meu conselho: carregue a cruz, seja a rede de apoio. Você está plantando um legado, mesmo quando você não percebe. A palavra para o mês de maio: Deus vai te usar. Qual é a palavra para esse mês, se nós formos definir em uma frase apenas o mês de maio? Deixe Deus te usar. Deus vai te usar poderosamente, de várias formas, em vários lugares, de maneiras simples, de maneiras extraordinárias. A palavra para o mês de maio é: Deus vai te usar. Ele vai te usar muito todos os dias desse mês. Simão, ele não sabia, mas ele entrou na história da cruz. Você não sabe, mas você também está entrando na história do cristianismo. Em Hortolândia há uma igreja que está fazendo história. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Porque essa cidade não se tornou mais a mesma depois que nós chegamos aqui. Depois que Vida Nova se estabeleceu nessa cidade, essa cidade melhorou. Amém? Tem que ter melhorado, pelo amor de Deus. Porque tem uma igreja que deixa Deus usá-la. Existe um povo aqui que deixa Deus usá-lo. Simão carregou a maior missão da humanidade. Ele carregou, Luquinhas, a cruz de Jesus. Meu Deus. Mesmo que por alguns metros apenas. Maio será o mês onde você será pego pelo céu para carregar uma missão de Cristo, um propósito divino. Você não precisa entender tudo. Você só precisa estar disponível. Você não precisa saber fazer muita coisa, nem falar muita coisa. Você só precisa estar disponível. Em maio Deus vai colocar, recebe essa palavra. Se quiser levantar suas mãos, recebe. Em maio Deus vai colocar pessoas, Deus vai colocar tarefas, Deus vai colocar causas, Deus vai colocar oportunidades no seu caminho. Em maio Deus vai te usar de maneira simples e profunda, visível e invisível. O seu sim para Deus em maio será a resposta para muitas pessoas que estão caindo e morrendo. Mas existe um povo que recebe essa palavra nessa noite. Deus vai nos usar. Nesse mês de maio, Deus vai nos usar. Então eu queria que você se colocasse em pé no seu lugar. E você vai fazer uma declaração de fé nessa noite. Feche teus olhos, põe a mão no teu coração e declare isso. Diga: Senhor, diga mais alto, diga: Senhor, se o Senhor quiser me usar esse mês, eu estou aqui. Diga mais alto, diga: eu estou aqui. Mesmo que eu esteja apenas passando, eu vou estar disponível. Mesmo nos dias mais comuns, eu estarei disponível. Diga alto para o Senhor ouvir. Diga: eu estou aqui. Rei Jesus, eu estou aqui. Usa-me nesse mês de maio, de todas as formas e maneiras, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser rede de apoio para todas as pessoas que o Senhor colocar na minha vida. Eu quero carregar o peso, a carga dos meus irmãos. Eu quero ser boca de cura, voz de cura para pessoas que eu não conheço. Mesmo nos dias de trabalho, enquanto eu estiver na faculdade, andando pelo caminho, uma palavra minha vai gerar transformação em vidas. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, me usa. Você está disponível a ser parte da rede de apoio de Deus, irmãos? Gente, isso é muito importante, é muito forte. Você está disponível a fazer parte da rede de apoio de Deus? Você está disponível a carregar a cruz de Jesus?
Então se prepare para viver um mês extraordinário. Esse é o mês do propósito. Esse é o mês onde o Senhor vai alinhar os meus pensamentos e meu coração a Ele. E todos verão que aqueles que pertencem ao Senhor viverão eternamente. Você está sensível à missão que Ele pode te confiar, mesmo que não venha com aviso prévio? Você está disponível? Então levante suas mãos aos céus e adore ao Senhor. Diga